Boa tarde. Essa é a apresentação do Seminário 2, da disciplina Materiais Elétricos, a qual os integrantes do grupo são Kennedy Wesley dos Santos, Marcos Paula, Nicolas Costa e Pedro Henrique de Souza Ribeiro. O tema que nós escolhemos para esse seminário foi o níquel. Falando sobre introdução e história, temos que a teoria do eletromagnetismo surgiu no final do século XIX, mas a teoria dos materiais magnéticos surgiu apenas após 1930, com a mecânica quântica. É possível observar a influência dos agentes militares e governamentais impulsionando o desenvolvimento das aplicações ao longo da história, e o mercado consumidor passando a ocupar uma posição de destaque, somente a partir do século XX. O primeiro contato do homem com o magnetismo ocorreu através de rochas que atraíam objetos de ferro. E o magnetismo revolucionou o mundo com a invenção da bússola, que é uma das mais importantes invenções da humanidade. Voltando um pouco no tempo, em 1600, William Gilbert deu início ao estudo do magnetismo. Ele considerou a eletricidade e o magnetismo fenômenos independentes. Sua maior contribuição foi considerar a Terra um gigantesco ímã para explicar o funcionamento da bússola. Porém, em 1820, Oerth descobriu que a corrente elétrica produz efeitos magnéticos. Então, Ampère demonstrou a existência de forças de atração e repulsão entre fios paralelos conduzidos por corrente elétrica. Faraday surgiu em 1831 e revelou ao mundo a lei da indução eletromagnética, que fornece a base teórica para a construção de todas as máquinas elétricas. Ele induziu o conceito de campos elétricos e magnéticos, descobriu a eletroquímica e os materiais paramagnéticos e diamagnéticos. Em 1865, Maxwell publicou sua teoria eletromagnética, que revolucionou a física e criou o eletromagnetismo, que constitui a base da engenharia elétrica. Ele reuniu todos os conhecimentos de eletricidade e magnetismo disponíveis e os condensou em 4 equações, as famosas conhecidas como equações de Maxwell. Em 1895, Pierre Curie, prosseguindo com os trabalhos de Faraday com os materiais magnéticos, revelou que o paramagnetismo e o ferromagnetismo dependem da temperatura, mas o diamagnetismo não. Mas somente em 1902, Pauli Langerin sugeriu que o paramagnetismo e o diamagnetismo resultariam do momento magnético dos elétrons nos átomos, apesar da estrutura atômica ser desconhecida na época. E em 1922, foi provado que a orientação espacial do momento magnético dos átomos não era contínua. O magnetismo começou a se transformar em um fenômeno quântico, apesar da física quântica ainda estar se iniciando. Foi a partir de 1926 que a física quântica começou a nascer, e novos conceitos foram aplicados ao magnetismo. A teoria do campo cristalino demonstra que os elétrons possuem níveis energéticos menores quando fazem parte de um cristal. E isso explica o comportamento distinto entre sais de terra rara e sais de ferro. Em 1927, Pauli apresentou sua teoria sobre o comportamento paramagnético dos elétrons livres nos metais, que se tornou conhecido como paragnetismo de Pauli.
Lauda apresentou em 1930 sua teoria de que elétrons livres apresentam comportamento diamagnético quando submetidos a um campo magnético devido ao aparecimento de níveis de energia, que se tornaram conhecidos como níveis de Landau. Já em 1938, Felix Bloch iniciou sua pesquisa sobre o magnetismo do nêutron e na ressonância magnética nuclear, e seu trabalho resultou no Prêmio Nobel de Física de 1952. Continuando os trabalhos de Bloch, Ernst utilizou em 1962 as características magnéticas de prótons e nêutrons para identificar substâncias. E, paralelamente, a partir de 1960, o magnetismo produziu talvez a maior revolução na história da tecnologia com o armazenamento de informações em meios magnéticos e aplicações médicas. E mais atualmente, em 1988, Albert Fresh descobriu o fenômeno magnetorresistência gigante, que resultou no Nobel de 2007. Esse fenômeno resulta da proximidade física de materiais ferromagnéticos ou antiferromagnéticos. Materiais ferrimagnéticos. Louis Liu também descobriu os materiais ferrimagnéticos, que possuem domínios magnéticos alinhados, assim como nos materiais antiferromagnéticos. Porém, eles não se cancelam totalmente, resultando no magnetismo residual. Os materiais ferrimagnéticos possuem características muito semelhantes aos ferromagnéticos, mas as curvas de magnetização apresentam diferenças. Além disso, os ferromagnéticos normalmente são bons condutores de eletricidade, enquanto os ferrimagnéticos são isolantes. Essa diferença acarreta inúmeras novas aplicações práticas. As ferrites constituem os exemplos práticos de materiais ferrimagnéticos. Yogoro Kato e Takeshi Takei fundaram a TDK Corporation em 1935 para fabricar ferrites. Esta empresa ficou mundialmente conhecida por suas fitas cassetes. De uma maneira geral, as ferrites são materiais cerâmicos obtidos a partir da mistura de óxido de ferro com pequenas quantidades de outros materiais, como bário, manganês, níquel e zinco. Cartões com banda magnética, fitas cassete e ímãs de alto-falante utilizam um composto conhecido como ferrite de bário. Ele se caracteriza pelas características magnéticas, resistência a mudança de temperatura, corrosão e oxidação. O níquel é um elemento químico de símbolo Ni e de número atômico 28, ou seja, ele tem 28 prótons e 28 elétrons, e de massa atômica 58,7 UMA, sendo MA a sigla para a unidade de massa atômica. A temperatura ambiente, ele se encontra no estado sólido, e é um elemento de transição situado no grupo 10 da classificação periódica dos elementos. O níquel é um elemento de transição de coloração branca prateada, condutor de eletricidade e calor, dúctil e maleável, porém ele não pode ser laminado, polido ou forjado facilmente. Além disso, ele apresenta um certo caráter ferromagnético. Ele pode ser encontrado em diversos minerais, por exemplo, em até meteoritos, formando liga metálica com ferro. E, em princípio, ainda existe níquel no núcleo da Terra. Esse material é bastante resistente à corrosão. Como revestimento, pode ser aplicado por eletrodeposição, ligas e compostos pelos processos de níquel químico e aspersão térmica. O metal e algumas de suas ligas metálicas são utilizados para manejar o flúor e alguns fluoretos porque reagem com dificuldade com essas substâncias. Além disso, o uso do níquel se inicia aproximadamente no século IV a.C., geralmente junto com o cobre, já que aparece com frequência nos minerais desse metal. Bronzes originários da atual Síria têm conteúdos de níquel superiores a 2%. Além disso, manuscritos chineses sugerem que o cobre branco era utilizado no Oriente desde 1400 a 1700 a.C. Entretanto, a facilidade de confundir as minas de níquel com as de prata induzem a pensar que, na realidade, o uso do níquel foi posterior, a partir do século IV a.C. Tem-se empregado minerais que contêm níquel como a niquelina para colorir o vidro.
Outros fatos importantes do níquel é que em 1751, Axel Frederick, tentando extrair o cobre da niquelina, obteve um metal branco que chamou de níquel. A primeira moeda de níquel pura foi cunhada em 1881 e o níquel é usado até hoje para a produção de moedas. O níquel é um metal branco prateado, brilhante, muito útil e maleável, sendo facilmente forjado e soldado. Exibe ferromagnetismo, de menor magnitude que ferro e o cobalto. Apresenta estrutura cristalina cúbica de face centrada, na qual é ferromagnético, porém, em determinadas condições, tem-se níquel com estrutura hexagonal, compacta, em que não apresenta ferromagnetismo. Falando agora sobre os compostos, seu estado de oxidação mais comum é +2, podendo apresentar outros. Tem-se observado estados de oxidação 0, +1 e +3 em complexos, porém são muito pouco característicos. O níquel tetracarbonílico, descoberto por Louis Monde, é um líquido volátil e com alta toxicidade em temperatura ambiente. Aquecido, o complexo decompõe na forma de níquel e monóxido de carbono. Este comportamento é explorado no processo Monde para a purificação de níquel, como descrito a relação do complexo do bis de níquel é um útil catalisador nas substâncias organomeláticas, devido sua facilidade de ligação do 1,5 ciclo quitadieno. Falando agora sobre as aplicações, aproximadamente 65% do níquel consumido é empregado na fabricação de aço inoxidável e em outros 12% em superligas de níquel. O restante, 23%, é repartido na produção de outras ligas metálicas, baterias recarregáveis, reações de catálicas, entre outros. O metal se usa para proteger campos magnéticos por sua elevada permeabilidade magnética. As ligas de níquel-cobre são muito resistentes à corrosão, utilizando-se em motores marítimos e indústrias químicas. A liga níquel-titânio apresenta o fenômeno memória de forma e é usado em robótica. Também existem ligas que apresentam superelasticidade. Esta liga também é muito utilizada em odontologia, na confecção de fios odontônicos e limas endodônticas. Falando agora sobre reciclagem e reuso, podemos citar a reciclagem das pilhas de níquel, relativamente fáceis de reciclar, tanto por processos térmicos como hidrometalúrgicos. Recuperação do cádmio é de cerca de 100% para reutilização na indústria de pilhas ou fábrica de outros produtos. O níquel é geralmente recuperado como ferro-níquel, com aplicação na indústria do aço. Bom, esse é o fim desse seminário. Eu agradeço.